e vai precisar muito da participação de vocês. Inclusive, já tem a participação de várias pessoas, da própria Esther aqui, e em determinado momento lá no grupo de trabalho nosso, nós sentimos a necessidade de que as pessoas que caminham, as pessoas que se envolvessem, que estão na trilha, que pudessem realmente ajudar a gente a tentar implementar essa ideia. Tá? Então eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar trazendo esse projeto, e a gente vai bater um papo e talvez vocês conheçam melhor esses lugares aí, esse trajeto, do que eu. Na realidade, eu sou um pouco estranho no ninho, eu não sou filiado ao clube excursionista, gosto de fazer trilha, sempre fiz, mas não sou filiado a nenhum clube. Na realidade, nós estamos participando, e vocês é que são as pessoas que a gente tem procurado consultar e tem tentado trazer para dentro dessa ideia que eu vou mostrar. Então, na realidade, isso tudo está dentro de uma iniciativa que é o Mosaico Carioca, que eu vou explicar um pouco mais adiante. Tá? Então, eu sou o secretário executivo do Mosaico Carioca, e aonde esse projeto Trilha Transcarioca está sendo implementado. Ali está Abril, porque em abril de 2013 nós fizemos aqui no Rio de Janeiro o primeiro seminário de trilhas de longo curso do Brasil. Foi o seminário internacional, né? Porque contou com a participação de pessoas do Serviço Florestal Americano, da Agência Americana de Cooperação e também da África do Sul. Então, essa proposta de criação de uma trilha que cruzasse a cidade do Rio de Janeiro toda, ela surgiu no ano de 2000, né? Na ocasião, o Pedro Menezes, que é uma pessoa aí conhecida de uma parte, pelo menos bastante conhecida na área ambiental, foi gestor do Parque Nacional da Tijuca. E ele idealizou e inclusive publicou um livro onde era a proposta de criar um circuito, uma trilha, onde a gente pudesse, através do seu trajeto, conhecer os principais atrativos, os principais pontos de interesse na cidade do Rio de Janeiro. Né? Então, essa ideia não é nova, isso foi no ano de 2000, e essa ideia ela foi possível a partir de agora em 2013, quer dizer, ficamos 13 anos aí com essa ideia congelada praticamente no tempo, e com o advento da gestão compartilhada do Parque da Tijuca, que começou mais ou menos na mesma época, nós fomos costurando uma parceria, uma forma de trabalho conjunta entre a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, né? Na gestão de unidades de conservação dos parques. Então, essa experiência ela está na raiz dessa iniciativa, dessa retomada do projeto da Trilha Transcarioca. Né? A gestão compartilhada do Parque Nacional da Tijuca é uma parceria onde as 3 esferas de governo contribuem para a implementação de ações em favor do Parque Nacional da Tijuca. Então, essa é uma experiência relativamente inédita, porque é a única unidade que a gente conhece que tem a gestão compartilhada. Normalmente, as unidades de conservação ou estão no governo federal, ou estadual ou municipal. Então, nós, através da gestão compartilhada do Parque Nacional de Tijuca, a gente aprendeu a criar uma forma de cooperação entre as 3 esferas do governo. Então, no Parque da Tijuca, quem tem um hábito, frequenta, vocês todos devem estar sempre a par, que nós temos ações, temos
a atuação de órgãos da esfera municipal, aí com o Lourdes trabalhando no Parque da Tijuca, ou seja, um órgão municipal dentro de uma unidade de conservação federal, onde a gente desenvolve projetos, agora mesmo está em andamento a restauração da vista chinesa, também dentro dessa proposta de racionalizar e de otimizar a visitação ao Corcovado, a questão toda da educação ambiental, onde a prefeitura vem há muitos anos, há pelo menos 13 anos, trazendo as escolas municipais para dentro do Parque Nacional da Tijuca, andando na trilha com os alunos, trazendo noções da importância da floresta para a cidade. Essa experiência nossa, inclusive, de gestão compartilhada, chegou a ser objeto de estudos feitos através do programa chamado Biodiversity, que é uma iniciativa lá na França, onde se propõe uma rede de parques urbanos, e a gestão compartilhada realmente é um caso de interesse para eles a nível de proposta de gestão de unidades de conservação em áreas urbanas. Toda essa experiência de trabalho em conjunto, ela foi desagou e deu origem a esse órgão que é o Mosaico Carioca de Áreas Protegidas. Não sei se todos sabem que dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gestão de unidades de conservação, quando as unidades são próximas, justapostas, sobrepostas, como é o caso aqui no Rio de Janeiro, dentro da legislação federal, que é o SNUC, há uma previsão de que essas unidades tenham uma gestão integrada e articulada através da formação de mosaicos, Então, aqui no Rio de Janeiro, essa proposta é bastante avançada. No Rio de Janeiro, nós temos o Mosaico Central Fluminense, o Mosaico Bocanha, o Mosaico Mantiqueira e o Mosaico Carioca, além do mosaico também do Bico Leão Dourado, enfim. Então, o Rio de Janeiro, dentro dessa política de mosaicos, realmente tem várias iniciativas de parceria. Essa gestão compartilhada, a gente defende. A gente teve agora há pouco tempo as chuvas de 2009, na realidade, desculpa, as chuvas foram em 2010, onde eu estou dando um exemplo concreto, onde a parceria é fundamental. O Parque Nacional da Tijuca foi severamente atingido, assim como todo o maciço da Tijuca, assim como toda a cidade do Rio de Janeiro. E a gestão compartilhada nesse momento foi fundamental para trazer o parque de novo ao uso. Nós tivemos mais de 200 pontos de deslizamento ao longo principalmente da rede viária do Parque da Tijuca, uma tragédia. E ali está enfim, não dá para ver direito, mas ao longo da rede viária aqui do Parque da Tijuca foram contados mais de 200 pontos de deslizamento, e a atuação da Prefeitura foi fundamental para trazer o parque a funcionamento novamente e recuperar áreas como, por exemplo, o Açude da Solidão. Acho que talvez uma boa parte dos que estão aqui devem ter tido a oportunidade de passar lá. Houve uma completa revitalização do espaço, e Parque Lage e outros trechos da estrada foram recuperados, principalmente através da ação da GeoRio. Então, é fundamental a gente valorizar esse tipo de iniciativa. Eu acho que essa conjunção política
de parceria, ou seja, esse alinhamento político que aconteceu em um determinado momento aqui no estado do Rio, ele favoreceu que essa colaboração entre os órgãos pudesse se dar. Eu acho que eu devo ser um dos mais velhos aqui dentro, mas somos de uma época que a briga entre as três esferas de governo, federal, estadual e municipal, inviabilizaram bastante coisa. Então, disso aqui que eu estou trazendo para vocês, eu acho que é importante vocês que são uma instituição que tem uma representatividade, está sempre valorizando esse tipo de coisa, porque isso aqui é o contrário daquela máxima do mosquito federal, mosquito é federal, estadual e municipal. Acho que a gente, através da gestão compartilhada, a gente conseguiu acabar com essa visão, né? E eu coloco isso nesse momento porque, eventualmente, se alguma outra conjuntura política vier a ter uma diferença política entre as três esferas do governo, a gente possa, como entidade, nós do Mosaico, vocês como centro excursionista e outras entidades que têm interesse nesse tipo de questão, de estar tentando trazer a questão para esse modelo. Porque os políticos realmente, enfim, a gente conseguiu aqui uma coisa que a gente não pode perder mais, que é a gestão compartilhada. Então, essa é a primeira questão que eu gostaria de trazer para cá, para essa discussão. O Mosaico Carioca, ele, na realidade, congrega todas as unidades de conservação aqui da cidade do Rio de Janeiro. São muitas, né? Muitas de papel, principalmente no plano municipal. O nosso sistema de unidade de conservação, vou mostrar ali na frente, é caótico, mas de qualquer jeito, essa congregação desses gestores de unidade de conservação possibilitou que a gente fizesse operações de fiscalização conjunta ali naquela foto que vocês estão vendo, guardas municipais, a equipe do Prédio Fogo do Parque Nacional da Tijuca, enfim, misturados, outros projetos, por exemplo, como Abelhas Nativas, onde a gente pegou uma experiência do Parque Estadual, que é o da Pedra Branca, e foi para Tijuca e está caminhando para as unidades de conservação municipais. Então, esse tipo de iniciativa ele começa a ter a participação de todo mundo. Enfim, então isso realmente é uma política que interessa para nós. Na Prefeitura do Rio, agora vamos mudar um pouco o enfoque. O Mosaico Carioca, ele é um órgão que atua, como eu falei, na gestão integrada das unidades de conservação. Então, alguns projetos, como por exemplo esse que eu estou mostrando agora, que é a criação de corredores verdes entre as unidades de conservação. Dentro desse projeto, ele guarda uma certa semelhança com o projeto Trilha Transcarioca, que o foco dele é criar espaços na cidade do Rio de Janeiro onde pudéssemos criar as conexões entre os principais fragmentos florestais da cidade. A gente sabe que isso é de suma importância para a conservação da biodiversidade, porque os fragmentos florestais hoje em dia estão isolados e isso causa problemas graves do ponto de vista de conservação genética das espécies. Aqui no Rio de Janeiro já havia uma proposta antiga de conexão entre o maciço da Pedra Branca e o maciço da Tijuca, na altura da Rua Cândido Benício, no Jacarepaguá, que é onde os dois maciços se encontram. Eu não sei se vocês sabem, dentro da própria prefeitura, lá através do Instituto Pereira Passos, já havia uma proposta de que esses maciços pudessem ter uma conexão física.
nós, através de um grupo de trabalho formado dentro da prefeitura, aprofundamos essa ideia, né? E começamos a pensar que essa conexão deveria se dar pela cidade toda, né? Não deveria se concentrar apenas num pequeno trecho, e sim criar espaços onde pudéssemos ligar as unidades de conservação através da formação de corredores. Então ali, naquele slide, nós temos aqui a Baixada de Jacarepaguá, aqui é o maciço da Pedra Branca, aqui é o sistema lagunar, vocês estão vendo aqui o Bosque da Barra, enfim, que a gente acha que deve ter uma ligação com a Lagoa da Tijuca, toda a faixa marginal de proteção, o canal de Marapendi, tudo isso formando os corredores que a gente deseja que a cidade do Rio de Janeiro promova essa política. E dentro dessa iniciativa que nasceu lá no Mosaico Carioca, nós tivemos a oportunidade, dentro da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, de desenvolver um projeto piloto. Esse projeto piloto acontece entre os parques de Marapendi, Chico Mendes e Prainha, que não está nesse slide aqui. Então, o principal canal, a principal ligação é ao longo do Canal das Taxas. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de circular no Recreio, onde nós desenvolvemos ações diversas para proteger, para favorecer a conexão entre esses fragmentos e, ao mesmo tempo, estar protegendo animais, etc. Vocês devem ter visto na televisão, capivaras, jacarés que saem, que vão para a rua, enfim, a gente atua nesse espaço, desenvolvendo ações para fazer com que esse corredor se estabeleça ali, fazendo um trabalho também educativo, né, sempre muito próximo com as escolas, com a população do entorno, né? Então a nossa ideia é que o Maciço da Tijuca não se conecte apenas naquela ideia inicial que eu havia falado, através da Capivarícia, mas sim também através do sistema lagunar, onde a gente poderia estabelecer novamente uma conexão entre esses fragmentos. Então, esse é o corredor verde, que a gente chama de corredor verde olímpico, porque ele ocorre aqui nesse trecho, onde estão concentrados os principais equipamentos olímpicos da cidade. Né? A implantação de placas, sinalização, cercamento, manejo da vegetação, né? Retirada de espécies exóticas, plantio de espécies nativas, ações junto ao SEDAI, junto a Rio Águas, no sentido de melhoria da qualidade da água. Os animais hoje em dia estão nadando praticamente no esgoto. Enfim, é uma série de ações coordenadas com o objetivo de criar esses corredores. Então, essa é uma das iniciativas do Mosaico. A outra iniciativa, não sei se todos também, eu sei que nível está o conhecimento de vocês, o nosso sistema de unidade de conservação é uma zona, né, na cidade do Rio de Janeiro. É um caos absoluto, onde nós estamos, dentro desse slide aí, fazendo um pequeno recorte na cidade do Rio de Janeiro, né? Esse aqui é o Pão de Açúcar, Leme, Rio de Cotunduba. Bom, aqui estão Urca, Botafogo, Leme, Copacabana, Lagoa, etc. Nesse pequeno recorte da cidade do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia, nós temos 16 unidades de conservação diferentes. Categorias diferentes, APA, parque, e é uma coisa louca isso aqui, porque isso não simplesmente é ingovernável, é impossível você administrar uma situação como essa. Tem desde o pedaço aqui do Parque Nacional da Tijuca, a Parou do Alto da Boa Vista,
Parque da Catacumba está aqui. O Parque da Catacumba tem uma APA em cima, depois tem uma outra APA que se sobrepõe à outra APA. Essa situação aqui a gente praticamente conseguiu resolver através da criação do Parque Paisagem Carioca. Esse pedaço aqui a gente conseguiu pacificar aqui, né? Mas ainda assim resta um passivo aí grande de unidade de conservação. Então, numa área de 3.000 hectares, nós temos 16 unidades de conservação em 3 esferas de governo. Né? Estamos falando aqui de 3.000 hectares, a cidade do Rio de Janeiro tem 125.000 hectares. Então, isso aqui é um trecho bem pequeno, só para ilustrar essa. Então, isso também, essa reorganização do sistema de unidade de conservação também é uma iniciativa do Mosaico Carioca, assim como o Corredor Verde e agora a trilha Transcarioca, que eu vou me aprofundar mais um pouco. Então, essa trilha, como eu falei, ela é a ligação, ela praticamente sai lá de Grumari, sai de Barra de Guaratiba, né? Entra no Parque Municipal do Grumari, Pedra Branca, atravessa aqui pela área denominada Corredor Verde, adentra no Parque Nacional da Tijuca, sai do Parque Nacional da Tijuca, andando pela Lagoa, entra no Parque da Catacumba, do Parque da Catacumba vai até o Morro São João, o Morro São João atravessa e vai até a Praia Vermelha entra no Monumento Natural do Pão de Açúcar e chega até o Morro da Uva. Então, basicamente, esse trajeto atravessando aí essas regiões que vocês conhecem muito bem, as praias selvagens, todo o maciço da Pedra Branca. A gente tem ali uma passagem dentro do Parque Nacional da Tijuca, né, que foi recém implantado, um trecho grande da trilha Transcarioca, né? Aquele ali é o símbolo da trilha, o sistema de sinalização. Ele é unificado, é uma das iniciativas que a gente tem, que dá um sistema único de sinalização para a trilha, está valorizando os atributos naturais dessa região como um todo, né? Chegando ali no Morro São João, e Pão de Açúcar e Praia Vermelha e Pão de Açúcar. Isso dará um panorama do patrimônio natural e cultural também da cidade do Rio de Janeiro considerável. A gente tem aí algumas estimativas de 180, 170, 180, 200 quilômetros de trilha. Ainda não chegamos a um número exato, né? Mesmo porque alguns trechos dessa trilha ela ainda estão sendo mapeados, né? Então, dentro desse grupo, que é o Mosaico Carioca, nós fizemos reuniões sobre a trilha Transcarioca, a Esther participa praticamente de todas. Nós temos feito também oficinas e cursos de sinalização e de trilha, né, de controle de erosão, de implantação de trilha, né, aproveitando muito a experiência da equipe do Parque Nacional da Tijuca. Nós temos fazendo um intercâmbio entre essas unidades, né, a gente tem participação de todo mundo. A gente tem um foco também na questão do voluntário, o Parque da Tijuca também é um parque que está mais avançado dentro da questão voluntariado, que a gente sabe que é fundamental. Estamos tentando trazer para as outras unidades, né? Enfim, participação de todo mundo dentro desse processo, né? Estamos conseguindo uma certa divulgação dessa iniciativa. Tivemos um seminário internacional de trilha de longo curso, tivemos algumas matérias na imprensa, enfim. É um projeto que a gente tem depositado uma expectativa bastante grande, tem tido uma aceitação boa
E a gente espera estar contando com vocês aí para que a gente possa estar implementando, tornando esse projeto uma realidade. Celso, como é que estão os trabalhos da Prefeitura? Porque nós sabemos que esse projeto de implantação da trilha se dá nas três esferas: a municipal, né? A estadual, que envolve o INEA, Parque da Pedra Branca, e a federal, o Parque Nacional da Tijuca. Os trabalhos da Tijuca estão em pleno andamento, assim, estão bem adiantados, tal. Pedra Branca, sim, eu não sei como é que está o trabalho lá na Pedra Branca. Eu sei que está indo também. Mas como é que está a fase de implantação da área que compete à Prefeitura? Prefeitura, vamos lá. Bom, Prefeitura, dentro desse projeto, só para o pessoal saber, bom, dentro do traçado da Transcarioca, a gente tem o Parque de Grumari, na esfera municipal. Não, vou falar todas as unidades, depois a gente... Nós começamos a Transcarioca no Parque de Grumari, depois a gente entra no Parque da Pedra Branca, depois a gente entra na área chamada de Corredor Verde, Grumari, entra na Pedra Branca, aqui é o Corredor Verde, que eles chamam, depois entra no Parque Nacional da Tijuca, sai do Parque Nacional da Tijuca, passa pela Lagoa, entra no Parque da Catacumba, depois que sai do Parque da Catacumba, vai em direção ao Parque Paisagem Carioca e depois ao Monumento Natural do Pão de Açúcar. Então nós temos Grumari, municipal, o Catacumba, o Paisagem Carioca e Pão de Açúcar. Bom, como é que está a nível municipal? As unidades de conservação municipais estão no estágio de implementação bastante precário, né? A gente tem, por exemplo, o Parque do Grumari, que é de uma importância fantástica, acho que ninguém tem dúvida disso, e é um parque que ainda enfrenta questões, vamos dizer assim, fundamentais, que é um espaço onde foi criado um parque, praticamente um parque de papel, né? Há uma estrutura física lá, sede, certo? Mas não há regularização fundiária e não há uma gestão efetiva, um plano de manejo que está em construção. Então, da mesma forma, a implantação da trilha nesse pedaço ela é quase que uma tarefa heróica. Eu acho que até alguns você inclusive participaram. Ali nesse espaço quase que um heroísmo de algumas pessoas, o gestor, junto com uma galera da associação aí dos amigos do Mosaico Carioca, o Lívio, a Esther, alguns excursionistas, o Pedra Branca também, eventualmente, dá um apoio ao Parque de Grumari, né, dentro do mapeamento, da definição do traçado da trilha, mas é uma luta bastante difícil dentro do Grumari. Dentro do Parque da Catacumba, o trecho é pequeno, né, a trilha está praticamente já implantada. Ali dentro do parque a situação está mais ou menos sob controle. Depois nós temos aquele meio entre o Parque de Grumari e o Parque Paisagem Carioca, que aí estaria passando pelo Morro dos Cabritos, o Morro do Saudade e aquelas comunidades que ali estão. Você sabe até melhor do que eu que é um trecho que já tem aí uma proposta de implantação, você participou e outros colegas, mas ele ainda precisa de um investimento considerável ali em infraestrutura.
No Paisagem Carioca, eu parque recém-criado, eu acho que, eu diria que a situação está mais ou menos sob controle. Tem uma questão bastante complicada, que é a ligação do morro, desse trecho da trilha até a praia Vermelha, que é uma ideia, quer dizer, que seria um caminho natural da trilha, sair do Paisagem Carioca, que é na realidade o Morro da Babilônia e Urubu, para a praia Vermelha, e dentro de uma trilha que a proposta é que seja utilizada por muitas pessoas, enfim, não só montanhistas e etc., você teria que construir uma estrutura para a descida do pessoal. Nós já tentamos, já discutimos, fizemos diversas com pessoas que conhecem, e a gente achou que teria que ser construída uma estrutura realmente para que as pessoas pudessem descer, mais ou menos ali pelaquela área que é do chamados ácidos, né? Não se considerou viável a descida pelo Postão, sai no Postão num trecho bem ruim, e depois tem uma outra passagem lá na frente que é aí que não passa mesmo, principalmente quando a gente pensa que vai estar ali com pessoas padrão médio, que a trilha não é feita para especialista, tá? Tudo bem que você pode até sinalizar, dizer que esse trecho é mais complicado e tal, mas de qualquer forma não podemos abrir para o visitante um trecho onde só os caras muito capacitados passam, não é trilha nenhuma. E dentro do monumento natural do Pão de Açúcar, a gente tem um problema grave, que é a trilha até o Morro da Urca está com uma erosão, um processo erosivo muito acentuado. Os próprios excursionistas, o pessoal da FEMEG, já fez investimento pesado, controle de erosão, e tentar restabelecer a trilha ali, mas vai ficar a vida inteira fazendo esse tipo de coisa, porque ali, naturalmente, uma área frágil, já deu o que tinha que dar, na minha opinião. O buraco, ou seja, o dano está ali exposto, raízes, etc. E cada vez que se conserta, daqui a pouco vai ter que se consertar novamente. A nossa ideia também era propor a instalação de uma trilha suspensa naquele trecho. Ali tem que ser proteção mais de 500 pessoas. Exatamente. Então, não tem o controle, né? Agora, esses dois projetos fundamentais que eu falei, para voltar para a pergunta que você fez, eles precisam de recursos consideráveis, e as unidades realmente não estão preparadas e não têm uma vontade política para implementar isso. Eu não consigo visualizar, a não ser que a gente consiga criar através da nossa mobilização, essa deveríamos criar. Ali no setor dos ácidos, a trilha suspensa também? Não, ali seria praticamente uma escada. Mas uma escada muito discreta, junto ali, de uma maneira completamente ali adequada, mas tem que ser, já houve diversas pessoas opinando por aqui, por ali, etc. E para isso, que eu estou dizendo, eu acabei de falar, a trilha não é feita para especialistas. Os especialistas estão ali, passam ali. Agora, para o que a gente quer, que são as trilhas de longo curso, que é dar esse pontapé aqui, porque nós não somos, como colocou ali, a única trilha de longo curso aqui no Brasil. Nós temos aí o Caminho do Serra do Mar, que foi inaugurado agora. Temos algumas outras iniciativas que foram apresentadas durante o evento, até na Amazônia, e algumas propostas que tem, mas somos uma das principais e que vão dar mais visibilidade. Então tem que ser uma coisa que seja bem estruturada. Uma pergunta, como é que está aquele esquema lá no corredor deles? Aquilo eu conheci nos anos 60, e tinha uma escola da Bordaria, que era exatamente uma junção do início da início. E
nosso escola escolar era lá. E agora, ao mudar, assim, não tinha vegetação nenhuma, depois estabilizou, pesado, aí eu não sei como é que está esse trechinho aí, você vai me dizer um pouquinho. Nós, nesse seminário internacional, eu não sei se alguém aqui participou, aqui da galera, aqui, vários montanhistas participaram, nós convidamos. Teve mesas para tratar de cada trecho. O Corredor Verde era um deles. Então, realmente é um trecho onde você passa por favelas, é um trecho, um dos mais assim, polêmicos, né? O traçado, ele não está completamente preciso, né? Ele vai basicamente ali, o pessoal conhece bem lá no reflorestamento, ali Sulacap, depois ele vai ali tem umas favelas ali que é Comandante Luiz Souto, Chacrinha do Mato Alto, depois Mato Alto, depois passa por cima lá do São José Operário, aquela região lá. Não chega aí lá na Bica, nem no Campinho, ele passa. Tá? Agora, a ideia é que a trilha continue mesmo passando por esses espaços, enfim. Tem uma questão ali que algumas favelas dessas estão sendo urbanizadas pela Secretaria de Habitação. Os projetos de urbanização, eles da SMH, já têm consultado a gente. Pô, mas como é que esse negócio da trilha? Pô, onde é que a trilha vai passar aqui? E já estão prevendo algum tipo de compatibilização da trilha com a urbanização da favela. Inclusive, tem uma proposta que está na escala muito ruim, mas tem a proposta ali nessa Comandante Luiz Souto, de 2 parques urbanos, que é justamente para preservar os 2 morrotes que ainda tem ali, para que a gente possa fazer. Tinha uma proposta também da Prefeitura de construir um túnel falso sobre a Cândido Vinícius. Então, como é que é isso? O BRT Transcarioca, ele ia passar por dentro de um túnel falso. Se aterrado um trecho, ele passaria por ali. E aí por cima ia ter o tal do Corredor Verde. E aí, lógico, que o Corredor Verde teria uma trilha, eventualmente, não sei se do ponto de vista enfim, dos animais, etc., que se espera que um dia possam utilizar-se. Enfim, mas era a conexão entre os 2 maciços. Agora, essa ideia parece que também a Prefeitura, em função de custos, etc., não me parece que esteja sendo implementado, não. Você trabalha dentro do... Eu sou da Prefeitura. Você é da Prefeitura, mas... Secretaria de Meio Ambiente. Dentro desse mosaico tem pessoas da Prefeitura, Governo Federal. Eu sou o secretário executivo, mas temos pessoas dos 3 esferas do governo. Todos os gestores de unidade de conservação aí do Rio de Janeiro. Mas os outros não ficam lá, você fica integral. Não, eu sou secretário executivo. A gente trabalha em reuniões, tem uma secretaria que toca o dia a dia, né? Como é que vão ser os pernoites? Olha, tem já algumas propostas, né? Porque um dos grandes problemas é esse. A maioria dos planos de manejo que estavam sendo feitos, eles são... Aliás, vai isso na questão da visão de unidade de conservação. Uma preocupação grande nossa é que os planos de manejo eram contra pernoite, eram muito fechados. Os planos de manejo eram difíceis. O próprio da Tijuca não prevê construção de camping, pernoite, tudo é proibido no plano de manejo. Mas existe um movimento no sentido de mudar isso. Então, vou dar um exemplo. Na Pedra Branca, a ideia, inclusive, era criar um abrigo lá na Casa Amarela. Um abrigo mesmo. Na Casa Amarela, eventualmente mais algumas áreas de campo. Na Tijuca também já tem algumas propostas de pontos para camping. Tá?
E no restante das outras áreas, uma necessidade que é muito próximo à área urbana, e seriam albergues e outras pousadas, enfim, associadas. Mas existe um movimento já no sentido de flexibilizar, de que as unidades de conservação realmente mudem e passem a considerar essas possibilidades. Mas tem uma cultura extremamente dura em unidade de conservação, inclusive o próprio Pedro Menezes, que é uma das pessoas que capitaneou essa coisa aí, sofreu dificuldades dentro do Instituto Chico Mendes. Ele era diretor agora recentemente de manejo das unidades, porque ele é um cara muito pró uso público. E lá dentro essa visão de uso público, de dar às pessoas a possibilidade de frequentar e de usar a unidade, não é unânime, não. Eu acho que foi um dos motivos, né, da saída dele. Foi. Dizem, quer dizer, a gente não tem uma justificativa por escrito, mas a gente sabe que no geral foi isso que aconteceu. E com relação a pernoites, no nosso trecho, né, a gente participou ali no seminário da mesa, né, da nossa mesa do Parque Nacional da Tijuca. Um dos locais para pernoite, assim, quem conhece o Largo da Caveira, aquelas casas que tem uma ruína ali, não tem uma ruína? Sim. O Largo da Caveira, aquilo ali vai ser trabalhado para um pernoite, né, pode ser ali também. E também pode ser no Bosque dos Eucaliptos, também ali na fazenda. Também vai ser trabalhado para pernoite ali também. Né? Tem vários locais. Eu acho que o maior problema da Nazaré é que o marido e a gente vai precisar mesmo de voluntariado, mexer com voluntariado, né? Oi? O voluntariado tem que... nós estamos buscando isso aí, né? No mundo inteiro, o voluntariado é uma das principais ferramentas para as unidades de conservação. Fora o Parque Nacional da Tijuca, que tem uma tradição em voluntariado e já desenvolve a centésimo primeiro mutirão. Então, as outras unidades estão engateando no voluntariado, assim como em tudo, né? O Parque da Pedra Branca também é um parque que agora está recebendo mais investimento, mas ainda está lutando ali, né, para se estruturar, uma área difícil, complicada, mas está indo caminhando. Eu acho que a gente tem que pressionar, primeiro, participar, né, desse esforço para aumentar o voluntariado nessas unidades. Nós temos, através do Mosaico, um projeto chamado Voluntário por Natureza, que a gente revitalizou lá da SMAC e tentou incentivar mais para dentro das unidades de conservação municipais. Precisa de um gás, né? Então a gente precisa de voluntário, a gente precisa de participação. Agora, a gente precisa também de pressão política, porque dentro desse cenário político que nós estamos, imagina, me pareça que várias atitudes que o governo ia tomar, vamos dizer assim, contra ou em tese, assim, dentro dessa área, ele recuou, principalmente o governo estadual, né, em relação à questão eles têm sido mais sensíveis aos movimentos populares, depois da mobilização da sociedade. Então, a gente viu o governo recuar em relação ao Museu do Índio, as passagens. Pois não, eu digo assim, né, dentro da área do campo dos projetos que afetavam o meio ambiente, ou dentro desse campo, eles têm têm sido mais, vamos dizer assim, têm ouvido mais. Então, eu acho que se a gente puder pressionar nas redes, etc, esse é o momento, nos mobilizar, eu acho que o governo vai sentir necessidade de agir mais. Tá? Esse projeto aqui é só para vocês, nós precisamos de dinheiro para fazer ele. Pelo seguinte, o que está podendo ser feito por mutirão e por voluntário é importante. O que pode ser feito
pelas unidades de conservação, a própria equipe, a equipe da Tijuca lá, só de manejo de trilha, prédio de fogo, papapá, os funcionários, na Pedra Branca, etc, estão fazendo. Agora, isso é um projeto grande, deveria estar profissionalizado, deveria ter gente contratada fazendo isso aí. Não ser uma coisa esporádica, sendo feita no final de semana, não, isso é um projeto importante. Já poderia estar aproveitando, contratando técnicos que foram formados no Parque da Tijuca para trabalhar mesmo, dentro de um contrato, com um pagamento, com uma meta, com um projeto. Nós temos o projeto pronto. Nós temos esse projeto pronto lá no Mosaico, que é para a implantação dessa trilha. Mas a gente precisa profissionalizar isso. Nós não podemos ficar a vida inteira com voluntário ali, com um facãozinho fazendo uma trilha de 180 quilômetros. Entendeu? Nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora a gente está parado nesse momento. Há pouco tempo nós conseguimos materializar lá um projeto, está lá até na Conservação Internacional, que foi o ANG que resolveu ajudar o projeto, a fazer o projeto. Nós temos um projeto pronto. Agora a gente tem que arranjar recursos para fazer ele de uma forma profissional, sabe? Com prazo, com equipe técnica, com tudo isso para a gente implantar essa trilha. Senão nós vamos ficar aqui, começou no 2000, vamos ficar mais, sei lá, quantos anos, só falando. Essa é a pergunta que eu quero fazer, tem a ver com isso que você está falando. Quer dizer, você começou aqui a tua apresentação valorizando essa conjunção dos três poderes num único objetivo, que é legal e tal. Mas, por outro lado, me parece também que, de certa forma, o risco de conclusão de um projeto desse, que tem tantos poderes envolvidos, é maior, porque você começa a experimentar desvios de interesses que podem eventualmente não chegar num resultado final. Você falou, você tem essa linha toda aí, você tem parques municipais, estaduais e federais envolvidos. E você falou, na tua visão de município, né? Falou que os parques municipais estão com mais problemas, né? Provavelmente de menos recurso, aquela coisa toda, né? E aí eu fico pensando assim, qual é realmente o risco de não conclusão de um projeto desses, entendeu? Em função de uma perninha ali, um elo está quebrado nessa corrente, né? É um risco real. As unidades, enfim, nós não vamos. Por exemplo, o Parque da Tijuca, ele está dando conta ali. Enfim, tem algumas melhorias que podem ser feitas, mas eles estão cumprindo um cronograma bastante assim, preciso. Não conseguiu, até a Copa das Confederações, cumprir lá o trecho que eles se comprometeram, que é um trecho novo, né, Esther? Agora, eles têm a ideia de que até em 2016, o parque, a travessia da Trilha Transcarioca, esse trecho do Parque da Tijuca, todo completo. Seja todo ele completo. Mas a gente tem uma facilidade, né? A gente trabalha em cima de trilhas já existentes. Parque né? mais estruturado. Exatamente. Aqui, o Estado, Pedra Branca, é um parque que sempre teve dificuldade. Sempre. Foi criado em 74. Você vai lá, o grau de implementação de paidade que ele tem é muito ruim. E os municipais nem se fala. O municipal é um grupo de pessoas que está tentando ainda, enfim, que sua unidade exista. Nesse luta ali. Tem a unidade de conservação municipal, que você tem o gestor, 2 guardas municipais e a equipe da Comub só para manter aquele quadradinho ali em volta ali da sede, aquela coisa. E realmente, sabe, isso isso é reflexo da visão que o governo tem sobre essas coisas. Ele simplesmente
Agora, cabe a nós que valorizamos isso a exercer legitimamente o nosso ponto de vista. Né? E se eles não estão achando, nós temos que dizer para eles, não, para nós isso é importante. Essas unidades não podem continuar assim. Esse Parque de Grumari, na cidade do Rio de Janeiro, continuar assim é uma vergonha para a cidade do Rio de Janeiro, é uma vergonha para nós que estamos aqui nessa sala. Não é só para eles, não, é para todo mundo que está aqui dentro dessa sala. Então, eu acho que se a gente acha que não deve ser assim, acho que está faltando a gente demonstrar essa insatisfação, né, para o governo, porque ele não está nem tomando conhecimento. Ele disse que foi criado um decreto aí que o cidade do Rio de Janeiro ia ser amigo das montanhas. Nem sei direito, porque eu nem levo muito a sério essas coisas. Ele fez um decreto logo no começo do governo, que montanheiro, não sei o que, eu não sei do que está sendo feito isso aí. Tá? Então, o decreto anterior, já que nunca valeu nada. Ninguém pode usar ele para entrar em lugar nenhum. Exatamente. Então, você estava querendo falar. Complementando a preocupação do nosso amigo ali, a preocupação dele é de não conclusão do projeto. Tá? Caso esse projeto venha a ser concluído, qual a questão da segurança? Tá? Visto que Pedra da Gávea, Parque Lage, Corcovado, existe um grande índice de assaltos, são trechos, né, relativamente curtos. E não tem segurança, não tem nada. Então uma trilha dessa complexidade, como é que faria isso? Como é que seria olha só, a preocupação? Primeiro que a gente acha que a presença, o uso que dá segurança, ao contrário do que era defendido ao longo do tempo. Né? Sempre se achou que se a gente preservar essas coisas, como se fosse possível a gente botar uma grade em volta do Parque Nacional da Tijuca, ou de uma área dessa, para poder dar segurança a ela. Sempre se... E esse é das coisas, das filosofias que a gente tem tentado combater. A gente acha que as pessoas têm que frequentar para poder ver, para poder as coisas acontecerem. Né? Sempre que se tentou transformar uma área num santuário, ou isolar a área de uma certa forma, ou dizer que aqui não pode, o que não pode, pode tudo. Então, essa é a filosofia que está uma das principais pilares dentro da questão da Transcarioca e da questão de uso público. A gente acha que as pessoas têm que ir, o governo tem que dar as condições para as pessoas poderem frequentar. E as pessoas têm que exigir isso. Tá? Essa é uma coisa. Segundo, essa preocupação da segurança, ela sempre foi importante. Tanto que quando a gente fez esse evento no seminário, que teve essas mesas, esse workshop junto, uma delas era de segurança pública. Tá? Então, tem que ter um plano de contingência, que eles chamam, que vai prever as situações, os trechos, enfim, todo um planejamento que tem que ser feito e que tem que ser exigido também no serviço público. Então, as coisas têm que andar junto. Se a gente não andar com a trilha, eles não vão andar com a segurança. E as áreas vão continuar inseguras como estão hoje. Hoje eles estão bem seguras. A área que você anda pouco. A área onde não tem uma unidade de conservação que não tem fiscalização. Porque ela não é usada. Entendeu? Tem uma questão de ovo ou galinha aí que é importante a gente colocar. Mas eu acho que as trilhas mais usadas é que são mais perigosas, as menos usadas. Mas não é usada, a gente acha mais. Eu acho que a gente aqui, no nosso métier aqui, a gente acha que é uma área muito usada, não. Pode até ser bastante frequentar, mas ela precisa fazer parte da preocupação do político. Tá? Ela só vai fazer parte da preocupação do político quando a gente começar a exigir isso. Olha, nós andamos, nós queremos, vamos continuar andando na Pedra Bonita e etc. E fazemos questão que o governo dê condições de a gente andar. Senão, fora essa solução, não existe outra. Se a gente falar assim, não vai para a Pedra Bonita, aí não vai para a trilha Parque Lage com Corcovado, aí é o inferno, aí nós não temos esperança. Ele disse assim, essa área está proibida, essa área é perigosa, ninguém entra, aí... Porque segurança... Aí é o caos. Segurança é dada pelo governo, não é pelo parque.
né? Ah, acontece um assalto na Pedra Bonita, aconteceu recentemente, há cerca de uns 3 ou 4 meses atrás aconteceu outro no qual um participante do Centro Excursionista Brasileiro também foi assaltado, que é o Torsten, um alemão, né? Levaram tudo, foi até divulgado no grupo, gerou um problema muito sério, né? Na Pedra Bonita. Aí levaram o pessoal para a delegacia, onde o delegado abriu lá a ficha lá de foto, com fotos, o arquivo, né? Aí reconheceram lá o mesmo assaltante que assalta lá na Pedra Bonita, assaltando de novo. De novo, já falaram assim. E aí, é o parque que tem que ir lá prender o cara? Não é o parque. É só para saber se o projeto está com a segurança. Não, o projeto... Agora, estatisticamente falando... Esse percurso todo, se não tiver acompanhamento... Também. Estatisticamente falando, vocês têm que observar que o parque está no meio do centro urbano do Rio de Janeiro, uma grande metrópole, cheia de todo tipo de mazelas, né? De assaltos, de comunidades. Então, eu acho, na minha opinião, que, estatisticamente falando, ainda tem poucas ocorrências de sinistro, eu acho, na minha opinião. Eu acho também, acho que isso, são poucas, esporadicamente é que ocorrem. A movimentação é pouca também, mas a partir do momento que você abre isso aí, incentiva para uma trilha dessa, vai aumentar o número de pessoas e vai aumentar o número de... Exatamente. Houve também no Parque Lage, há cerca de uns 3 meses, um assalto lá que levaram. Assaltaram um grupo bem grande, né? Aí logo em seguida o Ernesto me pede para ir para lá, né, para monitorar aquela trilha. Eu disse, meu Deus. E pepino, né? Mas assim, os policiais destacados, eles vão até ali dar uma voltinha e tal. Quer dizer, eles ficam ali somente no calor da coisa. Depois vai arrefecendo. Até acontecer um novo. A questão é a seguinte... Na cidade não tem como numa trilha, que é pouco movimento, eles vão... mas olha só vai funcionar a base de muita pressão. É de muita pressão. Muita pressão. É verdade. Olha, a realidade do Parque Municipal é a seguinte: quando tem o Carnaval, ou tem a Jornada Mundial de Juventude, tem uma confusão danada, porque o gestor queria fechar o acesso ao Monumento da Pão de Açúcar, porque ele falou assim, olha só, a Jornada Mundial da Juventude vai despejar essa quantidade de gente aqui na cidade do Rio de Janeiro. Se assustaram. Ele já estava lá com 500 pessoas circulando pela trilha naquelas condições que vocês sabem melhor do que qualquer um. Agora, como é que nós vamos... Como é que nós vamos atender e dar condições dessas pessoas visitarem? E ainda mais porque, sabe o que a prefeitura faz? Tira os guardas municipais que estão nas unidades de conservação, os poucos, para ir ajudar lá na parque, para voltar para não fazer nada lá na praia de Copacabana. A meia dúzia de gato pingado que tem de guarda vai para o evento e simplesmente abandona a unidade de conservação. Agora, como é que a gente muda isso? Não indo ou não? Não, a gente tem que exigir que ele recomponha. A gente até hoje não tem o corpo de guarda-parque na cidade do Rio de Janeiro. Coisas que em outros lugares aí já está há anos e anos acontecendo. Na cidade nós não temos a nível de estado, graças a Deus, o dia foi investido e tal. Mas a nível de município, nós temos uma guarda municipal, não tem. Tem o grupamento de defesa ambiental, mas não é guarda-parque. Então o cara pega e permanece. Se ele fosse guarda-parque, ele não poderia sair do parque. Entendeu? Então, isso não acontece porque nossa sociedade não conseguiu, nós que estamos aqui, não conseguimos fazer com que essas coisas sejam vistas como prioridade do político. Ele está lá nas outras prioridades dele. E eu acho que é isso que tem que ser colocado aqui, não tem como a gente fugir dessa responsabilidade. Duas perguntas. Uma, a gente falou aqui sobre o alinhamento, né, prefeito municipal, estadual e federal, questão de política. E está se fazendo um trabalho lá para criar uma trilha de 180 km. Existe algum instrumento legal, algum convênio, algum acordo feito que possa extrapolar as próximas administrações? Essa é uma pergunta. A outra, corroborando assim o que o Nilson colocou, sobre a questão de segurança, de assalto e tal,
a questão também de resgate, né? Em caso de acontecer algum imprevisto, a necessidade de algum resgate durante a noite, algum grupo que se perdeu. Também está se pensando em alguma coisa a nível de estrutura nesse sentido? Bom, a primeira pergunta é o seguinte, não há garantia alguma, né? Quem trabalha na prefeitura, como nós aqui, eu estou desde 85 na prefeitura, de que se o governo agora mudar completamente, né, o estadual e depois o municipal, que infelizmente aqui no Brasil a continuidade política pública ela é muito frágil, né? Os políticos fazem o que eles querem. Enfim, o que a gente pode fazer, o que a gente investe no Mosaico Carioca é fortalecer o mosaico para que quando entrar um outro político ele tenha dificuldade, seja uma coisa conhecida da sociedade, para isso que nós estamos aqui, que a sociedade fala, opa, peraí, meu amigo, você conta politicamente aí um ou outro, mas esse trabalho nós temos que continuar. O trabalho de mosaico é um trabalho de gestores de unidade de conservação. Então ele não é, ele é do governo, mas o gestor ele é uma figura que está preocupado com a gestão territorial daquela coisa. Ele foge um pouco, quer dizer, dentro da lógica do mosaico, ele foge um pouco dessa influência política, tenta fugir um pouco disso. É um grupo de pessoas que têm responsabilidade sobre áreas que são próximas e que tem que ter uma convivência, né? Obrigatoriamente tem que ter isso. Eu não posso virar minha carinha pro gestor do parque do lado ali, porque a minha unidade depende da dele. E só faz sentido isso tudo se for junto. Então acho que o que a gente tem que fortalecer é o mosaico. Quando vier os próximos, fala assim, ó, vocês podem brigar à vontade, sair no tapa, isso aqui, mas o mosaico é o mosaico, não pode mexer. Só não tem outro caminho. Não, mas esse mosaico ele tem alguma legislação? Não, ele é criado por uma portaria do Ministério do Meio Ambiente. Então ele é criado, existe o Mosaico Carioca. O conselho vai ser formado agora com participação da sociedade, tudo isso, para dar corpo, né? Está em o processo de construção do conselho através do IBASE. O IBASE foi contratado pelo governo do Estado para formar o conselho do mosaico e fortalecer isso. Então é isso que a gente investe tudo nisso, né? Em relação à questão de segurança e casos, enfim, de sinistro, etc., a trilha ela tem, além dessa necessidade de ter esse plano de contingência, que vai ter um estudo, tem que ser feito junto com a Secretaria de Segurança Pública, etc., que vai ser feito, né? Dentro da nossa ideia vai ser feito. A trilha também é toda segmentada, ela tem pontos de fuga, então ela é projetada para que 5 horas no máximo entre um ponto de entrada e um ponto de saída com plenas condições de acesso. Então ela tem um planejamento aproximado de 5 horas entre esses canais de acesso aos serviços em geral. Então ela está sendo desenhada dentro dessa premissa também. Tá? Quando a gente conseguir recurso e etc. para isso está dentro da lógica da trilha das Cariocas. Existe a possibilidade de investimento privado? Total, é que a gente quer, inclusive depois eu vou pegar com a galera aqui, com o Guilherme e tal, um contato de vocês para convidá-los. A gente vai fazer, a gente já tem um projeto, né? E estamos com ele aí pronto e orçado. Temos que sentar todo mundo para ver como é que a gente vai. O governo, a prefeitura falou que vamos e não entrou. Então, a gente acha que é um projeto bom, que é vendável, acho que o projeto vendável pode ser vendido em trechos, né? Patrocinado em trechos, né? Tem um tal do crowdfunding, esse negócio. Então, a gente sentar na mesa, quem acha que é importante esse projeto e tal, para a gente ir atrás do dinheiro. O governo já não
ainda não sinalizou com grana para financiar ele não, mas a gente acha que dá. A própria trilha suspensa do Morro da Urca, eu acho que é um puta de um negócio, pode ser muito legal, sabe? Então, a trilha primeira do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, troço bem feito, logicamente tem um custo, mas a área está sendo degradada, a gente tem que suspender a trilha e recuperar ambientalmente embaixo. Não dá para continuar passando ali. Será que é muito para a cidade do Rio de Janeiro ter uma trilha suspensa? Já tem no mundo inteiro. Não é possível que a gente seja tão atrasado. Não é muito grande, é um projeto, não tem mistério. Você vai ali na Serra, você encontra, vai no outro lugar, você encontra, vai no Brasil inteiro. Lá no Parque do Iguaçu, no Parque Argentino, um pedaço imenso de trilha suspensa. Por que no Rio de Janeiro não pode? Bonito. Você tem um monte deles, é particular. Os caras fizeram. Pois é, tem um mistério, entendeu? Agora, tem que. A gente vai sentar, vou convidar vocês aí. A gente está fechando detalhes aí, que eu estou procurando um local maior para a gente fazer vai ter uma apresentação sobre parques da Argentina, vai ter uma apresentação de questão do uso público lá na Argentina, uma questão de trilhas de longo curso que vai ser apresentada pelo Sassá lá do INEA, e na parte da tarde a gente vai abrir o projeto e o pessoal vem. O projeto é esse aí, o custo é esse, vai uma apresentação. Como é que a gente vai encarar essa coisa aí? Contar com todo mundo para ajudar. Quando vai ser essa? Vai ser agora no mês que vem. Eu estou tentando o local. É agora no final do mês ou no início de setembro. Porque eu estou com dificuldade aí de local e tudo, mas eu acredito que vai ser agora no mês, vai ser agora, pouco tempo aqui em agosto ainda. Só faltando fechar o local. Contamos com a colaboração de vocês. No dia a dia, eu acho que a nossa área ambiental está muito dentro dessa pressão aí popular. Ela não apareceu ainda, né? Eu vejo muito isso. Preocupação, está muito ainda no transporte. Né? A gente tem que começar a fazer uma pressão ambiental também. Coisa mais. Coisa que falta de pressão nem lembra. Mas a gente lembra, a gente já pensa mais em comer, em trabalhar, em saúde, segurança. Os caras ficam muito básico, né? Bem básico. Bem básico. É verdade. Mas eu acho que. A ambiental teve a manifestação ontem do assassinato do ambientalista. É uma coisa pontual. Enfim, eu acho que a gente está devendo ainda. Beleza? Quer falar mais alguma coisa? E aí? Eu mando para todos aí, esse contato, e espero que a gente se encontre lá e o pessoal continue incentivando aí. Alguém tem mais alguma pergunta aí para o Celso? Não é tão importante não, mas é mais uma curiosidade sobre o paisagem carioca. Eu tinha visto um projeto sobre como fariam o corredor em cima daquela pista que passa do lado do Rio Sul, que tem aqueles dois túneis. Porque como que vocês fariam um corredor ecológico passando ali por cima para interligar a mata, tanto para a diversidade da fauna e da flora. Mas eu vi um projeto que estavam vendo de parques da Europa e tudo mais, mas já está andando isso? A ideia é o seguinte, o Parque de Paisagem Carioca, ele foi criado, só para fazer um link que eu estava falando, foi a mobilização dos moradores. Não sei se vocês acompanharam
chegou a ser pensado em criar uma outra estação teleférica no Morro da Babilônia ou no Morro do Leme. E isso causou uma forte, ali já havia uma participação intensa dos moradores na preservação daquela área. Quando veio essa ideia, foi reeditada, essa ideia já é antiga na realidade, os moradores aí realmente se mobilizaram e foram em cima do prefeito para se defender, porque a gente descobriu que a preocupação do caminho aéreo Pão de Açúcar não era de criar mais um atrativo no Morro do Leme. O problema é que eles estão com 1,5 milhão de visitantes, já entrando pela Urca, pela Avenida Pasteur, acesso Urca, e a projeção deles era de aumentar de 1,5 milhão para 2,5 milhões. E não existia uma forma de isso se dar pela Urca, então eles queriam um acesso pelo Leme, pela Praia do Leme. Os moradores simplesmente que estão desesperados já com a situação no Leme. Eu não sei se quem mora aqui no Leme não conhece. Realmente, final de semana ali é um lugar fechado, aquilo está um caos total, sem estação nenhuma sem 1 milhão de pessoas entrando por lá. Imagina você botando 1 milhão de pessoas. Então os moradores ficaram desesperados, fizeram uma pressão fortíssima e o prefeito foi lá e atendeu. Por isso que eu estou dizendo, funciona. Em relação à ligação, é uma ideia da equipe lá da Secretaria de Meio Ambiente, da Prefeitura, de fazer uma ligação via a ladeira do Leme, por cima da ladeira do Leme, de ter uma tela, inclusive, para passagem sobre a pista. Existe essa ideia, isso tudo vai ser discutido no plano de manejo da unidade. Como eu vi, isso já tem um certo tempo, por isso, só para atualizar mesmo a informação que eles têm. Vai ser discutido no plano de manejo. Agora, em que ponto que está? Deixou de ser a APA, fundiu a APA Leme, Urubu e Cotunduba com a Babilônia, São João Babilônia, São João, com uma outra APA que um vereador tinha criado em cima, que se chamava Complexo Cotunduba São João, e mais o Parque da Chacrinha. Isso tudo ficou um parque no meio e o entorno ficou sendo a zona de amortecimento. Então está caminhando nessa linha aí. E essas questões vão ser discutidas. Hoje mesmo estava tendo uma reunião para o Exército passar a gestão daquela área para o município. A área que aquilo tudo ali acima da ponta 80 é área militar. Estava tendo uma reunião hoje sobre isso. Então está se desenvolvendo. Então, queria agradecer muito aqui ao Celso, que está aqui voluntário, podia estar tomando uma cerveja, mas eu estou aqui. E aí, galera? O Papo de Montanha é uma iniciativa do Clube Excursionista Light e visa difundir conhecimento entre os montanhistas com palestras e debates que acontecem mensalmente. Apareça no clube nos dias dos papos e assista ao vivo. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso ajuda a divulgar o projeto. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, assim você sempre será avisado quando um novo vídeo for publicado.